Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com Antônio Caldeira, que é fundador da Isso. O nome já é um nome que desperta uma certa curiosidade. O que é isso? Isso é conclusão. Isso é chegar a um objetivo, em verdade. Aquilo, você está pensando em alguma coisa e fala, é isso. Exatamente. Foi assim que surgiu o nome. Foi assim que surgiu o nome. De fato foi. Mas no contexto das empresas, né? Soluções para as empresas. Para empresas pequenas e médias. Né? As empresas pequenas e médias, em grande medida, estão alijadas do processo de inovação. E só existem dois tipos de empresa. As empresas que crescem e as empresas que morrem. Porque ainda que a empresa ache que está numa posição confortável e segura, vai acontecer alguma coisa no ambiente externo que a vai matar. Porque ela não gerencia o ambiente externo. Né? Então, a empresa ela só tem a opção de continuar crescendo e em desenvolvimento. Mas o principal motor do desenvolvimento de uma empresa é a inovação. Lançar produtos e soluções, melhorar processos. Né? Só que para uma empresa pequena e média, é muito difícil ela ter no seu DNA, ou na sua estrutura, a estrutura de inovação, uma área de pesquisa e desenvolvimento ou inovação. Porque a própria estrutura ela tem um valor fixo importante. Porém, todas as empresas têm uma lista de inovação, porque essa lista, ainda que ela não saiba que ela tem, são as dores e os sonhos dela. Ah, sim. Os problemas e os objetivos. Mas você fala, as empresas grandes podem até ter, mas algumas são lentas. Então, às vezes, uma entidade externa, né, claro que o seu foco são as pequenas e médias, mas às vezes falta agilidade para as empresas. A falta de agilidade é que as leva à morte. Ah, sem dúvida. Empresas enormes têm problemas, como a Kodak, por exemplo, ou a Xerox. A Xerox, por exemplo, ela criou a internet e depois ela continuou no documento. Né? Criou a interface gráfica, criou o mouse. Criou uma série de questões. E ainda assim, ela hoje é uma empresa, entre aspas, menor dentro desse cenário importante internacional. Ainda existe, se reinventou, mas se reinventou em cima do papel, de certo modo, do documento, do Document Company. Você me contava há pouco que um grande diferencial da atuação de vocês, que quando eu tive conhecimento da empresa, me pareceu uma aceleradora, uma incubadora, é tudo isso, mas é um pouco mais, porque vocês partem não de uma ideia. Conta essa história. Ah, sim, sob o ponto de vista de uma incubadora clássica, nós não o somos, porque a incubadora trabalha com startups que partem do modelo de oferta, ou seja, um empreendedor, ele tem uma ideia, e ele acredita... Sim. É que essa questão do insight, ele pode nos remeter a alguma coisa que, em geral, o insight é alguma coisa muito trabalhada. Né? Porque a gente levou vários meses, por exemplo, para chegar nessa nossa ideia. Em geral, você trabalha muito essa ideia. Ele sai sempre de um modelo de oferta. Então, eu tenho essa ideia, esse projeto, eu vou desenvolvê-lo e achar mercado para ele. O que a gente faz é o contrário. A gente sai de uma demanda por solução e achamos as pessoas que atendam aquilo. Então, basicamente, a gente busca talentos para transformá-los em empresários. Você me contava que a sede da sua empresa, inclusive, é estrategicamente situada num ponto extremamente favorecido em termos de transporte. Sim, no Anhangabaú. O Anhangabaú. E que por conta disso, quando vocês têm a demanda, vocês vão buscar, seja em universidades, enfim, e muitas vezes essas soluções surgem e daí podem surgem novas empresas. Via de regra surgem novas empresas. Porque também é interessante notar que quando uma startup chega numa incubadora, ela já é uma startup. Ela ela costuma já ter uma razão social, um CNPJ, ela já está operando muito pequeno. Quando ele chega para a gente, são só pessoas. Ele não tem CNPJ, ele não tem nada. A gente vai fazer tudo com ele. Vocês têm todo o caminho fácil para eles trilharem. Sim, a gente dá suporte jurídico, contábil e mais aceleração que a gente monta conforme o projeto. Então, conforme o projeto, a gente monta uma estrutura para dar suporte àquele desenvolvimento. Me chamou muito a atenção também você me contando que nesse processo você não tem equity dessa turma. Não. O seu demandador da solução é que vai financiar esse projeto. Exatamente. Ele vai nos financiar e a gente vai... Exato. Quem me paga é o cliente, é a empresa pequena e média, que muitas vezes vai deduzir o valor que ele me paga do imposto de renda por causa da lei do bem. Esse é um ponto interessante. Só que quando a empresa nasce, vamos chamá-la de startup, porque de fato ela é uma startup no sentido de que é algo novo, é uma empresa nova nascendo. Nesse sentido ela é uma startup.
quando ela nasce, digamos, limpa e independente. Porque eu não tomei parte nenhuma dela e a princípio, em princípio, o meu cliente também não tomou. É uma negociação entre eles. Pode ser que ele compre um pedaço dela a um valuation que eles vão definir. Mas ela nasce, eu sem pegar nada dela. Eu não pego nada dela. Ela é o meu produto. E esse seu grupo de cérebros, vamos chamar assim, o seu espaço, vocês comportam cerca de 150, 170 pessoas, né? E vocês deve haver muita interação ou colaboração em projetos. Isso acontece também? Acontece. Acontece porque quando você está, por exemplo, em TI, você gera ideias, essas ideias elas são escaláveis e multiplicáveis, replicáveis. Você compartilha informação. E é por isso que a gente aposta num campus físico, em uma existência física, né? Não só digital. Porque o mundo ele foi tornando o físico menos importante, mas alguns aspectos da interação física e da troca física, a troca pessoal, são muito difíceis de replicar ou de substituir. Tá. Quanto tempo tem a empresa funcionando? Do começo desse ano, abril. Nossa, então é bem nova. Não é bem nova. É quase uma startup. Ela é uma startup. Ela é uma startup. Startup pela ideia, mas você já evoluíram, tem um modelo de negócio muito diferenciado operando. A gente costuma brincar que a nossa startup ela é uma startup que ajuda a sua startup a startup. Exatamente. Eu vi essa frase, um meme parecido com esse outro dia no WhatsApp, mas cabe perfeitamente para você. Cabe perfeitamente para nós. Não, maravilha. Olha, eu acho que a gente vai ter oportunidades. Hoje a gente não vai ter tempo de entrar em casos específicos, mas eu gostaria de que a gente pudesse marcar uma nova conversa mais para frente, para você contar casos que os seus clientes possam permitir que você compartilhe. Enfim, eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar mais para frente. Vamos conversar de novo? Vamos lá. Bom, queria te agradecer muito aqui. Obrigado, a gente aqui no Papo Fácil com o Antônio Caldeira da Isso. É isso aí? Obrigado. É isso. É isso. Obrigado.